Tem uma coisa, cara, que assim, você pode fazer arte para o crítico de arte, para o colecionador de arte, para o diretor do museu. Você pode fazer arte para o mundo da arte. Mas se a gente está falando assim, que a gente já tem o privilégio, só pelo fato que a gente está conversando aqui, de estar nesse 1%, sabe, que entende de arte, que vive, que vai em museu, 99% das pessoas nunca foram numa exposição ou foram para uma escola meio forçado e teve uma experiência meio esquisita. As pessoas não vivem um mundo da arte contemporânea que eu acho que é importante. E eu vejo a importância da prática e a exposição, a arte, né, nesses centros. Em São Joaquim, Não, tem o projeto São Joaquim, tem vários projetos, mas, por no exemplo, num campo de Vidigal, refugiado, por no exemplo, Campo de as Refugiados. crianças do Vidigal, a exposição para isso é muito importante, tem um papel, né? Você está lidando com alternativas de ver o mundo. No momento que você tem esse luxo de ter esse espaço para pensar o mundo, né? Você já tá, é uma atividade sadia, é uma coisa boa, não é, é um direito, não devia ser um privilégio de ninguém, né? E É. quando eu fico pensando, assim, eu faço, você vai fazer arte para o mundo da arte, assim, é um grupo seleto de pessoas muito ricas que gostam de ter e, assim, com um pouco de sorte, eles vão doar essas obras para coleções públicas, que na maioria dos casos vão ficar sem visitantes, porque não existe um conceito um pouco mais abrangente de cooperação entre educação e arte para que a importância da produção artística venha a ser realmente reconhecida. A arte plástica é uma coisa que vira, estão jogando agora óleo, sopa em obra de arte, como se obra de arte fosse uma coisa só de rico. Quando você vai no museu e é de graça, são coisas incríveis. Sabe, você vai o quê? Defender o meio ambiente, combatendo cultura? É meio bobo, porque a cultura criou a ideia de meio ambiente. Uma coisa não vive sem a outra. A gente precisa de uma cultura ambiental, e essa cultura começa pela experiência do que é bonito, do que é verdadeiro, do que é bom, né? O que é bom, né, é um produto cultural. E uma pintura do Van Gogh, mais do que ninguém, né, é uma pessoa que viveu e fez coisas que faz você pensar na natureza, numa natureza maior, sabe, do que simplesmente aquele mato que está na tua frente. Porque senão é isso. As pessoas ignoram que a gente enxerga a natureza, né, e agora eu vou usar um termo para arquitetos, a paisagem é um produto da janela. Né? Antigamente as pessoas não viam o mundo, porque esse mundo era invisível. No momento que eles tiveram um lugar de onde eles podiam ver o mundo, esse mundo se objetificou. E aí você pode ver e pensar esse mundo de uma forma prática, de uma forma útil. Então, sabe, a pintura talvez é o precursor da janela, porque existiam pinturas antes de existirem janelas. Né? A maneira de ver o mundo, ver o lado de fora, sabe, ele já existia. E eu acho que você fala, o cinema é a janela do trem, né? Se não tinha, eu acho que a ideia do movimento, a gente vê através de um ponto específico, assim, a paisagem é um artefato cultural. E é através da paisagem que o nosso cérebro assimila o valor da natureza. O jardim, por exemplo, é uma coisa inacreditavelmente útil, porque ela é um meio termo entre a natureza selvagem, perigosa, sabe? E a maneira como a gente se relaciona com ela. Ele é aquele espaço que você estava falando, da arquitetura Verdade. oriental, entre o pessoal e o que está lá fora. Ele é um espaço que corresponde àquele momento que você olha uma pintura de perto e olha uma pintura de longe, quando você vê a paisagem que aquela pintura está representando e a tinta do qual ela é feita. É um momento de transformação, entendeu? Eu acho que é, agora eu já estou falando da pintura, Não, perdi o agora pé de... não, mas é porque você Mas, está no momento árvore também. não, mas eu acho que assim, a gente Mas você estava falando deixa a do teu ideia... pai, né? Eu acho que É, ainda aí que respondendo tá. essa questão, Não, né? mas aí que tá. Mas eu acho que tá. A coisa é que a importância da arte, né? Da arte contemporânea, ela excede toda essa coisa socioeconômica, e você não pode caracterizar uma obra de arte como uma coisa que tem valor, porque esse valor da obra de arte, ele é uma coisa recente. Só recentemente
a gente tem atribuído esse valor quantitativo à imagem, que é o número de likes que você tem quando você posta uma imagem, ou quanto de dinheiro essa pintura vai ter num leilão, entendeu? Mas, na verdade, isso é muito mais do que isso. Uma imagem ela tem que ser observada fora desse ciclo. Ela tem ainda existe esse vestígio qualitativo na obra de arte que ele tem que ser observado. E essa qualidade ela está justamente quando essa obra de arte conversa com um segmento muito grande, quando ela tem a capacidade, pelo fato de ser não verbal, de transcender esses valores todos. Quando eu faço uma obra, eu quero me comunicar tanto com o diretor de museu, com o curador, O o crítico. crítico, como E com o a seu pessoa pai? que limpa o museu, Uhum. o guarda que fica ali. Na verdade, as pessoas mais importantes são os guardas, porque quando você tem alguma dúvida, você não pergunta para o curador ou diretor do museu, você pergunta para o guarda. Né? O Ele guardinha tá que está lá ali. Se sempre. você consegue ter um papo com esse guarda durante a mostra, né, esse guarda vai falar muita coisa legal. Assim, eu penso sempre nos meus pais, Legal. quando eu estou fazendo arte, porque são pessoas que eles nunca pisaram num museu ou numa galeria de arte até eu ter uma exposição ali. E eu acho que é uma coisa que devia acontecer com mais frequência com a Eu maioria das acho- pessoas.